Seriedade. Amém, gente. Vamos começar no CBD, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Se eu deixei de dar bom dia para alguém, a gente vai fazer a leitura aqui rapidinho, só para a gente começar. Quem quiser abrir, tá? Eu vou ler Lucas 22, capítulo 22, a ceia do Senhor. Vou ler 5 versículos. Amém? Vou começar aqui. A partir do versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Amém. Gente, recebemos lá do professor de Geografia e Arqueologia a tarefa de fazer resumo de 4 capítulos de um livro escrito por um padre, que eu esqueci o nome, Padre Raimundo, sei das quantas. E esse padre, ele morou em Israel, nem sei se ele está vivo, durante 20 anos, e ele conhece toda a peregrinação, né, todo o caminho. E tem um capítulo que eu escolhi que fala sobre o cenáculo, né? Cenáculo, em latim, né, a tradução, é sala de jantar. Então, eles dizem que ainda hoje existe esse lugar preservado, né? Foram construídas coisas em cima deste lugar. Então, por exemplo, no térreo tem o túmulo onde acreditam ser, né, o túmulo de Davi. E em cima tem essa ampla sala no andar superior, que foi onde Jesus pediu para João e Pedro prepararem as coisas. E é engraçado que está escrito assim, que é uma ampla sala superior toda mobiliada. E esse autor, ele diz que hoje, quando você entra nesse lugar, né, adentra esta sala, você tem que se esforçar realmente, é fé, para poder, né, no seu imaginário, construir a importância deste lugar, que foi o local onde Jesus celebrou a última ceia, e muitos estudiosos acreditam que foi o local também onde ocorreu o Pentecostes, tá? E aí ele convida essa reflexão, né? Uma sala vazia, úmida, né? Nada que possa nos levar a aquele dia, aquele lugar, né? Essa sala mobiliada. E aí a pergunta do professor era: o que você reflete? Qual a sua reflexão a partir disso, né? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, aqui também foi o Pentecostes. E as pessoas ficam perplexas, né? Porque é diferente dos outros lugares daquele local, que ele conta que lá onde tem o túmulo de Davi, os judeus ficam lá adorando e cultuando Davi, né? E tem outras partes também ali que tem outros significados, e tudo muito conservado, né? Eu fiquei pensando, eu falei, mas não foi o Pentecostes aí também, além da ceia? Por que a gente fica perplexo que a sala está vazia? Não era para a sala estar vazia mesmo? O Pentecostes, o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo exatamente para que a gente pudesse ir, né? E aí eu senti esse sentimento que o autor teve de apego a coisas que não devia. Por isso que aqui eu comecei e falei assim para o pessoal: quem quer ir para Israel? Né? Aí falou assim: não, é um caminho legal, ok, eu acho que tem condição, né? Vai para onde você quiser, mas eu fico pensando, eu não sei se eu iria para Israel, é algo meu, né? Eu acho que eu faria uma outra viagem,
Exatamente porque existem muitas pessoas que têm esse sentimento de apego tão grande a coisas que eles acreditam que deviam estar lá, porque assim, a gente vai ver muitas ruínas, a gente vai ver coisas construídas em cima, muitas mesquitas, inclusive nesse local foi levantado uma mesquita, né? Então, assim, quando o evangelho, ele te convida a sair daquele local e ir para o mundo, muitas pessoas acabam voltando a esse sentimento, né? De olha só, né? Olha como está esse local que um dia foi. Ok que essa sala está vazia, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa sala está vazia porque era para ela estar vazia. Essa sala está vazia porque os cristãos saíram de lá e eles pregaram o evangelho e alcançaram vidas durante toda a história da humanidade e chegou a nós. E estamos aqui porque aquela sala está vazia também. Amém? Vamos orar. Cristo Deus, Senhor das nossas vidas, Pai adorado e amado, Deus, que nos curvamos, Pai, em mais essa manhã, um Deus que pela graça começou o nosso dia, queremos te louvar por isso, Senhor, te louvar por essa reunião, mesmo virtual, Senhor, mas com os nossos corações ligados aqui um ao outro, Pai, porque Tu és a razão do nosso culto, Tu és a razão do nosso estudo, Tu és a razão de nos reunirmos, Senhor. Abençoa a vida do Vitor, Senhor, que vai trazer a aula de hoje, Pai, que ele possa diminuir e que Tu possa crescer na vida dele, Senhor, que todos aqui estejam com a mente e o coração, Pai, dispostos a ouvir e que Teu Espírito, Pai, nos guie e aplique essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar para nós, né? Sim, em nome de Jesus. Mandei o louvor aí no grupo. Vamos lá. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo com o sangue
Aleluia, Deus. Senhor, muito obrigada por esse tempo, por esse momento aqui, todos nós juntos, Senhor, para aprendermos mais da sua palavra, Senhor, nos enchermos do seu Espírito Santo, Senhor, do entendimento da sua palavra, do conhecimento do Senhor, Pai. Nos abençoe neste momento, abra os nossos sentidos, Senhor, nosso intelecto, nosso coração, a nossa forma de entender as coisas, Senhor, para que possamos estar mais próximos da realidade da sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Zé, sua voz ainda tá baixa. Ah, não sei se ele vai querer falar. Pastor, o som tá muito baixo, meu Deus. Dá para ouvir pelo celular? Agora sim. Aê! Ô, Glória! Nossa. Beleza. É melhor você mutar uma das janelas, né? Toda a microfonia. Vocês estão vendo o que eu tô compartilhando com vocês? Sim. Tá. Eu dei alt tab, vocês continuam vendo ou não? Sim. Tá, beleza, então. Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de quem é Jesus, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre batismo. Mas antes eu queria, quando a gente, eu não sei se foi no primeiro dia de aula ou quando a gente se reuniu para decidir quando a gente ia voltar, a Suelena fez uma pergunta e ela disse assim: é preciso que quando questionadas as pessoas saibam responder acerca de Jesus, porque a maioria das pessoas, quando é perguntado quem é Jesus, o que elas respondem? Ah, Jesus é tudo. Não deixa de ser verdade, é uma verdade. Mas eu acho que quanto mais a gente conhece ele, mais a gente consegue descrever ele de uma maneira melhor, né? Jesus é tudo? Sim, Jesus é tudo. Mas Jesus é amoroso, Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus é pai, Jesus ensina, Jesus repreende, Jesus é o nosso amigo, a gente pode contar com ele a todo instante, a todo momento, a gente pode confessar os nossos pecados para ele, independente daquilo que a gente tenha feito. Então, a gente sair de Jesus é tudo é um grande passo, tanto para mim como para vocês. Porque talvez quando ela me perguntou aquilo, se alguém me perguntasse, provavelmente na pressa, eu ia responder: Jesus é tudo. Jesus para mim é tudo. Certamente eu ia responder isso para a pessoa. Mas hoje, sabendo quem é Jesus, pensando de uma maneira diferente, se uma pessoa parar para me perguntar quem é Jesus, certamente eu vou dizer coisas totalmente diferentes. Às vezes é uma oportunidade para você evangelizar aquela pessoa. E nós temos que ter esse entendimento e temos que ter isso na ponta da língua. Não como um texto decorado, mas como servos, como filhos que conhecem o Pai. E por isso eu queria perguntar para vocês, eu queria que algumas pessoas me respondessem. Quando vocês se batizaram, quem era Jesus para você naquele momento? De muro. Breve, hein? Meu Deus, quem era Jesus para mim? Quem é, né? Quando você se batizou, no dia do batismo. No dia do batismo, Jesus para mim naquele momento, como que eu posso falar assim? Assim, a representação máxima de um amor, né, que eu nunca recebi, e que eu estava recebendo um amor de Deus ali, assim, vamos dizer, seria um ápice ali, não que Deus já não me amasse, né, mas assim, a revelação do amor dele, assim, por mim, por eu fazer um ato que ele instituiu, né, foi instituído, né, aquele que será batizado, aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo.
Então, eu senti que o amor de Deus, não que ele já não estava sendo revelado, mas se assim, sabe, se acendeu mais ainda sobre a minha vida, né? Foi maravilhoso. Alguém mais? Cara, no momento do meu batismo, Jesus ali pra mim era tipo simplesmente meu salvador. Era como se eu estivesse recebendo o melhor presente de todos da minha vida, algo que eu nunca ia merecer. E é isso, me senti presenteado. Oi, Vi. No dia do meu batismo, eu estava muito, assim, feliz, né? Porque era algo que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, né? Não era uma coisa assim, um oba-oba, assim, vamos lá se batizar, né? Mergulhar na água. Mas Jesus, para mim, naquele momento, era alguém que eu não conhecia. Eu só sabia, assim, que me amava, entendeu? Porque se eu olhar hoje, nossa, eu conheço muito mais Jesus hoje do que eu conhecia naquele dia, entende? Então, é nesse sentido de não conhecer. Mas era meu salvador, alguém que me amava muito e que era um amor que eu ainda não entendia, né? Mas naquele momento eu acredito que era isso, sim, porque olhando para lá hoje, eu creio que eu sabia bem pouco do que Jesus poderia fazer por mim, entende? Mas foi maravilhoso, melhor escolha da vida. Alguém mais? Não. Eu lembro do meu batismo, minha mãe não queria que eu me batizasse, ela até me ameaçou. Ela falou assim: se algum dia eu descobrir que você se batizou e não terminou a ameaça, mas ali eu entendi o recado. Mas mesmo assim, eu falei, me batizei. Eu lembro que o burburinho era assim: quem vai ser batizado por último? Porque a água já vai estar suja, né? Porque lá quando se batizava uma galera de uma vez, né? E a única coisa que passava na minha cabeça é: quando eu descer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Quando eu sair daquela água, como é que eu vou estar, né? Querendo ou não, acho que como era muito imaturo na fé naquela época, eu coloquei até um pouco de misticismo em volta do batismo, né? As pessoas falam: você vai descer e ali você vai voltar uma nova criatura. Eu não fazia a menor ideia de como ia ser aquilo, do que realmente significava aquilo. Mas eu acho que o batismo, para todo mundo, eu acho que é um marco nas nossas vidas. Quando a gente se arrepende e crê no Evangelho, eu acho que é o grande primeiro marco na nossa vida, mas o batismo, eu acho que é uma. Quem tá dando interferência? É o Zé. Tô te vendo. Ah, não, tava dando microfone, era o Zé, mas ele já saiu. O batismo, acho que é uma data muito especial, que todo mundo guarda, que eu não sei a data, eu tenho o meu certificado, mas eu lembro perfeitamente do dia, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro que o meu cabelo tava horroroso, né, como ia descer as águas, eu não passei gel, então meu cabelo tava muito feio no dia, mas foi algo muito especial para mim, eu acho que para todo mundo que se batizou e continua a viver com Cristo, que continua amando Ele, continua crendo nele, tendo Ele como único Senhor e Salvador apenas. Então, o batismo é algo muito, muito especial, acho que na vida do cristão. Quando a gente olha para trás, lá quando a gente não vivia com Cristo, e a gente olha o pós-batismo, né, o pós-arrependimento, depois que a gente se arrependeu, sem dúvida alguma, tem que ter diferença, tem que ter mudança, você tem que ver de fato duas pessoas, você tem que olhar para trás e não se reconhecer, e depois, quando você olha depois do batismo, você fala: nossa, de fato, hoje eu sou uma pessoa melhor, não porque eu mereça, mas porque eu tenho seguido a Cristo, eu tenho procurado viver segundo o que a Bíblia diz, os seus preceitos, os seus valores. Então, eu acho que o batismo em si, a gente vai ver no último slide, é algo muito importante na vida de um cristão, né? Até lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2,
acontece todo o mover ali, e acho que lá pro verso 30 e alguma coisa, Pedro fala, vocês precisam ser batizados. Por quê? Porque Cristo falou que precisava ser batizado. Eles viram, eles entenderam, se arrependeram, creram e foram batizados. Então, o batismo é uma etapa necessária, fundamental para todos nós. Amém? Vamos dar sequência? Eu queria que... deixa eu escolher alguém aqui. O Lucas, lesse para mim o slide. Vocês estão me ouvindo aí? Positivo. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos 1, versículo 9 ao 11. E lá em Mateus e em Lucas a gente encontra a mesma passagem colocada de maneira diferente pelos autores, né? Mas o batismo, basicamente, irmãos, o estudo do batismo, foi dividido em 3 partes. A primeira é João Batista, a voz que clama no deserto. Jesus é batizado, o que nós acabamos de ler em Marcos, e Jesus é levado para o deserto, né? Que geralmente está sempre no começo dos evangelhos. O batismo, ele gira em torno de tudo isso que nós vamos estudar aqui hoje. Eu acho que a gente consegue iniciar e terminar hoje. Mas só deixa eu ler aqui antes. Em primeiro lugar, devemos compreender que o batismo de Jesus faz parte de uma série de 3 episódios sequenciais que ocorrem na vida de Jesus e apontam para a preparação do nosso Senhor para o seu ministério terreno. Então, Cristo foi batizado para que ele pudesse cumprir o seu ministério terreno. Mas para frente a gente vai entender, Cristo, ele não se batizou porque ele se arrependeu, mas ele fez isso eu não vou falar porque eu esqueci a palavra que está no slide, mas mais para frente a gente vai ver. Como? Simbolismo. Não é essa palavra que está. Quando a gente chegar lá a gente vai ver. Eu esqueci agora. Eu vou pedir agora. Já aproveitei, Guilherme, já lê pra gente. Para mim não mudou. Esse daqui os 3 grandes episódios, Não, eu já mudei já. para mim não. Mudou para alguém aí? Não. Sim. É a profecia? Sim. Tá. Bem, Pode ler. a profecia. Uma voz clama: No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Isaías 43. João Batista. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos que anunciaram a vinda do Messias. Por isso ele é chamado de Arauto do Messias. Ele era filho de um casal idoso de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas 1,36 para descrever esse parentesco é sugenes, ou sugenes, que significa da mesma família, ou parente de sangue. Parente. Vamos ver a importância de João Batista e a gente dá uma pausa aqui. Apareceu para você aí, Gui? Ou para outra pessoa, se quiser ler, fica à vontade. Apareceu aqui para mim. Pode ler então, Maísa. Pode ler. A importância de João Batista. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de uma forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno. Assim, muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento ao confessarem seus pecados.
João Batista anunciava claramente que ele apenas estava servindo de arauto para o Messias que estava às portas. Ele também avisava que enquanto ele batizava com água, esse alguém que viria após ele batizaria com Espírito e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. Leia João 3:25 a 30. Não, 3:25 30. É isso. Já, peraí. André, já abre aí o João 3, aí você pode terminar a leitura mesmo. A severidade e urgência da mensagem de João Batista pode ser notadas na sentença. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. Abriu aí, André? Opa. É João 3 o quê? Do 25 ao 30. Beleza. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Fazer uma pausa aqui. No começo do slide a gente lê, né? A mensagem de João Batista era dura, mas era necessária. Hoje em dia, eu estava vendo um estudo, acho que é a IBGE que faz censo, se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas ele é bem antigo, ele acho que é de 2015, 2016, algo assim. E dizia assim: para cada um cristão que está firme na igreja, está congregando, tem um desviado. Então, por exemplo, no Brasil tem 100 milhões de cristãos, mas desses 100 milhões, 50 estão firmes e 50 estão fora do caminho. E isso, para mim, quando a gente fala assim, temos 100 milhões de cristãos no Brasil, é um número muito expressivo. Mas quando a gente vê que metade dessas pessoas, 1 para 1, não é nem 3 para 1 ou 10 para 1, é 1 para 1, está longe do caminho, me chamou a atenção. Por quê? Eu falei assim, por que será que essas pessoas não estão mais no caminho? Por que será que essas pessoas que tiveram encontro com Cristo, talvez muitas delas foram batizadas, não estão mais firmes? O que está faltando para elas? Será que é só a culpa delas? Será que está faltando mensagens mais duras, mensagens mais cristocêntricas? O que está faltando para essas pessoas? Eu queria saber, na opinião de vocês, certamente se você deve conhecer alguma pessoa que não está mais no caminho. Na própria igreja a gente conhece, passam muitas pessoas vão para outras igrejas, mas a gente conhece que muitas não estão mais no caminho. Por que vocês acham? O que motiva essas pessoas? São as pregações? São os pastores? São elas? Falta de interesse? Falta de posicionamento? Alguém levantou a mão aí. Fui eu. Posso falar? Deve. É o seguinte, eu acho assim que um dos motivos que leva uma pessoa a não, assim, ela se desviar do caminho, está muito ligado àquilo que foi construído com base bíblica. É uma das coisas que eu sempre bato em cima. Porque, assim, existem várias denominações religiosas do meio evangélico. E muitas delas, do seio
neopentecostal, né, principalmente do neopentecostalismo, tem disseminado assim, um evangelho fora dos padrões que é para ser um evangelho puro. E o que acontece? Essas pessoas, elas começam a ver que o evangelho no começo parece um oba-oba, um sentimento assim de realmente, né, que algo ali está se dizendo, mas você começa a é muito raso. Eles começam a ver que falta algo que, teologicamente, as igrejas mais conservadoras ou as igrejas que têm um fundamento bíblico um pouco melhor, já conseguem dar um suporte para a pessoa, certo? Então, para mim, eu acho que falta um pouco dessa base bíblica, onde a pessoa é convencida de uma forma, muitas vezes, rápida a fazer coisas muito rápidas, e depois ela chega lá na frente e larga. Por exemplo, não falando mal de igrejas, mas até alguns, não sei se alguns anos, tem igrejas que fazem batismo assim, por exemplo, você vai hoje na igreja, no outro domingo já está te batizando. Isso eu acho assim de uma forma totalmente assim, não que errada, mas assim, será que a pessoa ela tem algum conhecimento, ela vai ter algum acompanhamento através da palavra, através do pastor com a palavra, para esse indivíduo continuar? Vai ter um pós, assim, vamos dizer, como eu tive, né? Eu tive na época quando eu fiz, né, a escola de batismo, eu tive uma preparação durante 1 ano, e depois desse 1 ano que eu me batizei, eu tive mais uma preparação de mais um. Quer dizer, eu tive 1 ano fazendo toda a preparação do batismo, me batizei, e depois teve um pós, né, continuação, para ter uma formação de conhecimento bíblico com respeito a Jesus, batismo e tudo o que está sendo feito. Porque eu lembro muito bem que era falado, porque é uma coisa muito séria. É uma decisão que você está tomando para o resto da sua vida. Então, na minha opinião, hoje as pessoas estão indo para Jesus, mas falta o conhecimento de quem é Jesus, a preparação. Então, elas estão indo por um oba-oba, infelizmente. Posso falar? Deve. Então, desde antes, quando eu era cristão, assim, novo na fé, né? E hoje como pastor, eu lembro que um dos tópicos da minha monografia foi sobre isso, sobre discipulado, né? Era discipulado, e um deles era por que a igreja era... Tanta gente entra e tanta gente sai, né? Mais gente sai do que gente fica. Eu vi tem até uma charge, que é as pessoas entrando pela porta da igreja e saindo pela porta do fundo, né? Muitas caindo em precipício. O que acontece? O problema não é nem a questão de teológica, porque se você perceber, muitos estão na igreja neopentecostal. Eu não tenho estatística, mas eu acho que as igrejas maiores, que têm mais membros, tem mais pessoas, são essas igrejas. Estão sempre lotadas. Não sei a constância delas de irem, mas eu vejo que muitas vão com frequência. Eu vejo assim que um dos grandes problemas é a questão de interesse. É a questão de interesse. Ouvindo relatos de pessoas que se desviaram, depois voltaram para Jesus, um dos relatos de muitos assim era de que elas iam na igreja buscando uma coisa. E quando não achavam, ou até mesmo achavam, e se satisfaziam com aquilo que elas achavam, e depois não prestava mais. A maioria, vamos dizer assim, vai para a igreja buscando algo. E nem sempre é Jesus. Às vezes é uma cura, às vezes é um marido, é uma esposa, é um trabalho, é uma satisfação, tá bem, sabe? Mas quando se estreita para outras coisas que não estão dentro do interesse delas, muitas
simplesmente não querem. Você vai ver muitas pessoas que, às vezes, elas saíram da igreja. Eu já ouvi uma, já até relatei em várias pregações, de que ela relatou, olha, pastor, eu não vou mais agora, não vou, porque toda vez que eu vou para a igreja, os problemas aumentam. Então, eu vou dar um tempo. Esse tempo já tem anos, entendeu? Então, as pessoas chegam na igreja, elas chegam buscando algo. Quando elas veem que não conseguem, elas simplesmente param de ir. Já vi pessoas baterem aqui no Cambuci e disseram assim, eu tô com depressão, tô angustiado, tô aflito, eu vi o som do louvor, eu vim aqui, eu vim ouvir um pouco, acalmou um pouco, melhorou um pouco a vida, não vem mais. Tem pessoas que foram em busca de um emprego, igual numa igreja católica da vida, vamos dizer assim, procurou, achou, resolveu aquela questão, conseguiu aquele desejo, fez aquele sacrifício, ou seja, de ir, dar seu dízimo, oferta, acabou. Segue a vida. Porque é assim nas demais igrejas. Agora, aqui há um problema, claro, discipulado, mas também pode ter discipulado, pode ter pregação firme, teológica, há pessoas que se desviam também. Se você perguntar nas igrejas presbiterianas, luteranas, anglicanas e todas as demais, tem pessoas que se desviam também de lá. Se você perguntar a igreja do John Piper, vai ter desviados lá também. Se você perguntar da igreja do Billy Graham, né, também, se tiver, também tem. Porque são pessoas, elas vão e nem todas querem o evangelho. Se você perguntar na igreja do Cambuci, quem quer ser discipulado, fizemos a enquete. Quantas disseram que queriam? Quantas querem realmente compromisso? Quantas querem servir? Você vai ver que não vão ser todos. Então, um dos relatos que me surpreendeu de uma pessoa que ficou desviada, estou até lendo ele aqui, é que ele disse que ficou 6 anos desviado. E quando ele voltou para a igreja, ele voltou envergonhado, e ele chegou à conclusão de que ele se desviou porque ele não achou o que ele queria. Só para ele falou, cheguei à conclusão que o único culpado de se desviar dos caminhos de Deus era eu mesmo. Sempre me queixando que as coisas não aconteciam da forma como eu queria. Achava que merecia bênçãos e vitórias, pois era servo de Deus. Na verdade, minhas queixas eram apenas reflexos de meus pecados. Na verdade, a maioria das pessoas ensina que quem é servo de Deus merece algo. E aí se ilude. E aí acaba se decepcionando com Deus. Em tempo de pandemia, quando pessoas elas acham assim, por ser servas de Deus, não vão pegar coronavírus, que elas não vão ter problemas na vida, não vão ter perdas, não vão sofrer um desemprego. Aí, quando acontece, elas se frustram com Deus. E elas param de seguir. Está mutada, Su? Não, eu estou comentando que ontem, no culto daqui de casa, a Charlene testemunhou exatamente isso, que ela, quando ela foi para a igreja, e assim, aquela coisa do não ter entendimento ainda e ter sido um envolvimento emocional, né? Ela parou até de tomar o remédio da tireoide, porque ela achava que, não, agora estou com Jesus, tá tudo lindo, não vou ter mais nenhum problema, nem de saúde. Aí quase morreu. Então, gente, por que eu perguntei isso? Porque vocês sabem como João Batista morreu, né? João Batista, ele não morreu. Pediram a cabeça de João Batista. Foi a esposa de... Herodias era a filha dele. Herodes, isso, né? Herodes. Pediu a cabeça... E você sabe por que ela pediu a cabeça dele? Simplesmente porque ela era... Acho que era cunhada, prima de Herodes. Adultério. Não era para estar casado os dois. Basicamente foi por isso. Ele expôs o pecado dos dois e a esposa foi lá e pediu a cabeça dele. Simplesmente por isso. Gente, a severidade, as pessoas confundem essa. Quando o evangelho ele é pregado com severidade, mas com amor,
faz bem para todo mundo, né? Tem a parte daquele que vai ministrar, levar a mensagem correta diante de... Pode falar, Zé, você levantou a mão? Ele esqueceu de baixar. Ele esqueceu de fechar. Entendi. Tá, beleza. Vixe, me perdi. Tá. Quando levado com severidade e com amor, aquela mensagem vai entrar no coração daquela pessoa e daí em diante Deus vai começar a trabalhar naquela pessoa, vai trabalhar o entendimento, o coração dela e tudo mais. Só que vocês conseguem ver uma semelhança de todo mundo que já se batizou e se desviou com o filho pródigo? É basicamente a mesma coisa. Foi o que o Zé falou. Muita gente vai para a igreja em busca de algo, desfruta disso, mas depois volta arrependido, né? Nós somos assim, muitas das vezes. Às vezes a gente não sai da igreja. Muitas das vezes a gente continua dentro da igreja, mas a gente está que nem o filho pródigo, a gente está longe. Nossa mente está longe, nossas intenções estão longe com as mesmas intenções de Deus, os nossos objetivos, os nossos alvos para com o reino é totalmente diferente com aquilo que Deus pediu para mim ou para você, para qualquer outra pessoa. Estar dentro de um prédio não significa que a gente está firme com Deus, né? É um caminho, é bom você ir para a igreja, mas não significa que seja tudo. Muita gente pode estar dentro da igreja, irmãos, como a gente vê, tem algumas questões muito delicadas hoje em dia, referente, por exemplo, ao aborto. Hoje em dia tem muita gente que adora a Deus, cultua a Deus e é a favor de aborto. Para mim, isso é inimaginável. Para mim, essa pessoa está dentro da igreja, mas está longe de ser igreja ainda. Então, você vê que o batismo, ele é mais uma decisão sua. Porque o batismo não significa que você foi batizado no Espírito Santo de Deus. Você só está tornando a sua fé pública. Você está falando para todo mundo. A partir de hoje... Oi? Então, às vezes as pessoas tomam batizam por emoção. Elas estão ali, elas acham que a água tem algum poder, tem alguma mística, de que a água vai remover o pecado delas, que elas vão entrar e vai ter uma purificação. Não, a maioria das pessoas que vão descer as águas, elas vão com esse pensamento. Elas vão com o pensamento de que quando elas entrarem ali, os pecados delas vão ficar na água, que elas vão ficar ali a velha criatura, que vai sair acontecer alguma coisa mística, de que elas vão levantar dali transformadas. E aí tem uma grande frustração, porque elas esperam para entrar na água para serem transformadas. Elas não se identificam antes, não creem antes, para já entrarem na água transformadas, e sim se identificar na morte e ressurreição de Cristo. Elas esperam que a água vai remover o pecado delas. E não creem antes que Deus, por meio de Cristo, já removeu o pecado pela fé. Então, uma das grandes frustrações das pessoas que descem as águas, que não são orientados ou que não foram, realmente não compreenderam isso, é de entender de que a água não tem nenhum poder de remover o pecado dela. Sim, Cristo Jesus, pelo que ele fez por nós. E que é pela fé. Não é por emoção, não é por achismo ou por mística, né? Então, quando elas chegam e veem que isso não acontece, você vê igrejas que às vezes são neopentecostais, ou até pentecostais principalmente, era ensinado de que quando você entrar na água, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas e tal e tal. E aí muitos entram aí, veem que não acontece com elas. Elas acham, começam a suspeitar, será que alguma coisa errada? Sabe? Então, criam-se muitos mitos em cima do batismo, muitos ensinos errôneos. E aí acontece o quê? Muitas pessoas vivem uma vida cristã, estão na igreja, e elas vivem baseadas em cima de mitos, de achismos, e não do que a Bíblia diz. Então, elas vivem uma vida que vai ser ocasionada por decepções. Decepções com Deus, decepção com a igreja, ou a igreja não correspondeu ao que eu esperava, Deus não correspondeu ao que eu esperava, olha, não é aqui, eu vou buscar em outro lugar. E aí, são suscetíveis a atitudes de erros que vão levando ela a um abismo ainda maior.
Muita gente já passou pela igreja. Se você pesquisar, muitos são ex-crentes. Muitos eram líderes precoces. Muitos eram pastores, diáconos. Você vai fazer pesquisa religiosa, você vai ver muitos que eram teólogos, eram seminaristas, eram pastores, eram pastoras, eram evangelistas, e que estão longe. Se você for ver o histórico dessas pessoas, quase todas eram de igrejas neopentecostais, ou igrejinhas, que consagram muito rápido. Outras até eram de igrejas já grandes, mas se decepcionaram com pessoas, se decepcionaram até com Deus, e não querem, porque elas já acham que conhecem tudo da igreja. E não querem mais isso, porque elas acham que vão se frustrar novamente. Rapidinho, uma frase que eu lembrei de Lutero, acho que eu ouvi até na nossa igreja essa frase, mas assim, Lutero disse que, sobre o batismo, eu achei que o meu velho homem estava morto nas águas do batismo, descobri que o infeliz sabe nadar. É uma verdade. Por que eu tô tocando muito nisso? Porque O último caso, tem aquelas, além de tudo que o pastor já disse, tem aquelas pessoas que querem se batizar simplesmente porque a namorada ou o namorado estão ali e para ganhar o coração deles, eles, vou lá fazer isso, fico um tempo na igreja, depois tá tudo certo, saio. Bom, eu conheci uma pessoa que fez isso. Desculpa, Vitor, eu conheci uma pessoa que fez isso, né? E assim, é horrível. Porque aí você não vê uma sinceridade dentro do coração. Você vê como se diz, um interesse. Eu vou fazer isso porque eu quero ter essa pessoa do meu lado. Aí chega lá na frente, né? Você é confrontado com a realidade que a pessoa que se casou com a pessoa achou que ela ia ser um servo de Deus, né? Uma serva do Senhor. E não foi aquilo, quer dizer, foi por interesse, fez tudo, montou todo um cenário para enganar. Quer dizer, assim, a palavra de Deus fala, enganoso é o coração do homem, realmente. Então, o que eu fico convencido de que o ser humano, que ele tem atitudes, que ele é tão perverso isso, sabe, gente? É falar falsamente, sabe? É demonstrar aquilo que você não é, só para conquistar. É terrível, gente. Isso aí mostra o caráter do ser humano. Eu acredito que todos aqui já foram batizados, já tem um longo tempo de caminhada na igreja, né? Mas é bom a gente discutir isso, porque às vezes vai cair uma pessoa para você orientar ou cuidar que ela vai ter esses mesmos problemas. Eu tive no começo da minha caminhada e não souberam me orientar. O Zé, lá na minha outra igreja, fala assim: se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo, né? Hoje, meu entendimento eles estavam totalmente errados, né? E eu me punia muito por isso, porque eu via todo mundo falando em línguas e era o único que só falava português ali na igreja. Mas ainda bem que... Português malemar ainda, hein? Malemar. É meio torto ainda. Mas, bom, vamos adiante. Vamos lá, Jesus reconheceu a autoridade de João Batista. Quem não leu ainda aí? Deixa eu ver, deixa eu pegar alguém. A Amanda não tem microfone. Eu posso ler. Então lê. João Batista foi muito importante porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito a Israel no Antigo Testamento. Essas promessas falavam sobre a vinda do seu reino e a chegada do Messias. Veja o que Jesus deixou registrado sobre João. Lucas 7, 24 ao 29, e Mateus 11, do 13 ao 14. Abre aí, Dimuro e André, por favor. Pode continuar, Guilherme. Os próprios apóstolos faziam referência sobre a veracidade e a importância do ministério de João Batista. Isso aconteceu, por exemplo, na pregação de Paulo em Antioquia, Atos 10, 37 e 13 e 24.
Depois dos apóstolos, João Batista foi a pessoa mais importante que testemunhou o ministério de Jesus. Nesse sentido, ele desfrutou de um privilégio que nenhum outro profeta do Antigo Testamento alcançou. É isso aí. Vamos ler o próximo e a gente dá uma pausa. Vocês abriram aí, André e de Muro? Qual que é o versículo, rapaz, que eu me perdi aqui? Lucas 7, 24 a 29, e o outro é Mateus do 11, do 13 ao 14. Eu leio o Mateus, tá? Eu tô em Mateus. Ah, que eu já abri também, Matheus. Calma aí, volta aí. É o quê? Lucas 7, 24. Lucas 7, 24, calma aí. Vai lendo, Matheus, aí. Pode ler, Edmundo. Espera aí, só um momento que a página virou aqui. Ô, Jesus. Mateus 11. Irmão, Mateus 11. 13. 11, 13, né? É, o 14. 13 e 14, né? Mateus 11, 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se creais dar crédito, é esse Elias que havia de vir? Vamos lá, que eu esqueci também. Lucas 7. 24 a 29. Beleza. Tendo-se retirados os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e viram no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Amém. Osso, você pode ler o slide, por favor? O batismo de Jesus. No versículo de abertura, vimos o registro de Marcos sobre o batismo de Jesus. Já no Evangelho de João, o apóstolo traz uma nova dinâmica desse acontecimento, com o testemunho do próprio João Batista apresentando Jesus. Aí, João 19:34. Parei. Eu vou ler o texto. Depois, o mais importante é a pergunta. Peraí, deixa eu ler. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pode ler a pergunta, é isso? Imagine a reação, a alegria e o entusiasmo de João ao encontrar Jesus. O Messias era a razão de seu existir, de seu ministério. Quando foi a última vez que você teve essa reação ao ouvir a voz do Senhor? Ou de participar de um culto para glorificar a Ele? Uau! Gente, uma coisa que é importante entender: só existiu João Batista porque existe Cristo. Sem Cristo não há João Batista, sem Cristo não há Elias, sem Cristo não há Davi, não há Samuel, não há nada. E o que é legal de João Batista é que ele teve um privilégio, porque imagina, no Antigo Testamento inteiro,
Você pega lá desde Abraão, aí você vem até João Batista. Quem teve o privilégio de ver Jesus foi João Batista, né? Profeta Samuel não teve, Davi não teve, Moisés não teve, ninguém teve, somente João Batista. É por isso que falam que ele é o maior do que todos. Ele viu o Cristo. Eles pregavam que a vinda do Messias. O que nós pregamos hoje? A volta dele. Irmãos, imagina, Cristo pode voltar daqui 100 anos, 1000 anos, daqui 2 dias, hoje ao término do culto, não sei, faço a menor ideia. Mas aqueles que verem a volta de Cristo, vai ser, não como João Batista, mas vai ter o mesmo privilégio que ele. Você imagina, você vê ao vivo e a cores, né? Você vê Cristo vindo, como vai ser, porque a gente sabe o que vai acontecer lá em Apocalipse. Muita gente fala, mas é só simbologia, é não sei o quê. De fato, mas como é que vai ser? Como será que a gente vai reagir? Qual vai ser a sua emoção? Imagina o céu se rasgando, irmãos, vindo um trovão cortando do norte ao sul. Imagina, eu não consigo. Sabe quando você fica arrepiado? Imagina Cristo voltando, as trombetas tocando. Qual vai ser a minha reação? E isso me levou a pôr essa pergunta no final. Qual foi a última vez que a gente teve essa sensação de não ir para o culto no automático? Qual foi a última vez que a gente teve essa sensação quando a gente fechou os nossos olhos e orou a Deus no culto? Porque às vezes a gente ora no automático. A gente louva o Senhor no automático. A gente ergue as nossas mãos ao céu no automático. A gente lê muitas das vezes a Bíblia no automático. Outro dia eu parei para ler Romanos. E eu demorei 1h30 para ler Romanos. E depois que eu terminei a minha leitura, eu falei assim, eu não lembrava do que estava no capítulo 1. Eu li o livro inteiro de Romanos, mas não sabia que estava no capítulo 1. Eu falei assim, eu li no automático. Eu estava no automático. E esse é um dos grandes perigos para a gente hoje em dia. A gente faz as coisas como se fosse... É como se a gente levantasse e tem que trabalhar. Igreja não é ser isso. Congregar, fazer parte de algo, fazer parte do reino de Deus, não é automático. Você lida com pessoas, você lida com emoções, você lida com ensino, com valores. Gente, isso é de uma responsabilidade tremenda. É por isso que hoje o evangelho em muitas igrejas não são levadas mais a sério. Muitas igrejas que são grandes, que estão na mídia, não são levadas a sério, porque é tudo no automático. Tem igreja que eu já fui, que o tempo para tirar a oferta era quase o mesmo do louvor e da palavra. Para mim, uma igreja ela tem que ter o tempo de oferta, o tempo de louvor, mas o maior tempo de todos é o quê? É da palavra, é do ensino, é de orientar, é de exortar o povo. E para vocês, quando foi a última vez que vocês tiveram isso? Deixa eu até ler. Quando foi a última vez que você teve essa reação ao ouvir a voz do Senhor? Imagina a reação de João Batista. Imagina o que ele sentiu. Quando foi a última vez que um culto de fato mexeu com você, que você até limpou as lágrimas no canto dos seus olhos, que você não quis deixar ninguém ver? Quando foi a última vez que você saiu dali mudado de fato, verdadeiramente? Porque, irmãos, quando isso acontece, olha, eu vou te falar, muda a sua vida. Alguém abriu o microfone, não abriu? Não, é que você está fazendo perguntas retóricas ou é para a gente responder? Não, é para responder. Eu estava esperando alguém levantar a mão. Não, agora, com essa frase, né, de que Jesus, não existiria Davi, não existiria Moisés, não existiria ninguém se não tivesse existido Jesus, né? Isso faz o coração, assim, dar chacoalhada, né? Chacoalha quando ele tá voltando. Que a gente tá preparando o caminho. Meu Deus, isso é demais, maravilhoso. E olha a responsabilidade, não é somente aquela sensação, que legal. Opa, peraí. Eu tenho que preparar o caminho também. Não é só esperar o ponto mais culminante, né? Que é o céu rasgando, as trombetas tocando. É a história das 10 virgens, né? As 10 eram virgens, mas 5 prudentes e 5 insensatas ali, nécias. Eu não quero ser
não quero estar entre as 5 nécias, eu quero estar entre as 5 prudentes, mas para isso a gente tem que ter vida devocional, investir tempo, como a gente investe para tantas outras coisas, para a vida devocional e a leitura bíblica. Tem momentos que você pode até ler dessa forma, como uma leitura corrida, mas no devocional é aquele momento onde que você tem que silenciar também para ouvir a voz de Deus. Não adianta você só cronometrar o tempo, ler, tem que ler isso, fazer aquilo e fechar a Bíblia e tchau. Não. Qual é o tempo que você também para, você se silencia para ouvir a voz de Deus? Então, esse encontro com Jesus pode ser todos os dias. Pode ser todos os dias, não só no culto, mas na sua vida devocional, no seu secreto, todos os dias. Na verdade, quando você pensa assim, eu tenho que fazer meu devocional, é um encontro marcado. Você tem um encontro marcado. Quando você tem um compromisso, seja de trabalho, no culto, uma festa, você tem um horário para chegar, um dia para ir, você tem esse convite, enfim. Pensa que é dessa forma, das manhãs, ou enfim, no horário que cada um aí escolheu para fazer o devocional. É um encontro marcado. Já pensou se você não vai? Jesus está lá esperando e você não vai, não aparece. Ou vice-versa. É que ele não falha, né? A gente que vai falhar. Então, todos os dias a gente tem que ter esse encontro. Todos os dias. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Vitor, posso falar? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu abrir a câmera. Bom, assim, o que eu acho, né? Assim, com essa questão, né? A gente fica pensando, né? Imaginando, né? A volta de Cristo, toda aquela emoção e tal. Só que é o seguinte, a volta de Cristo ela é iminente, eu sempre falo isso. Vai acontecer, se você quiser ou você não quiser, vai acontecer. Para os cristãos é a maior alegria, né, que a gente possa, um anseio, né, de Jesus voltar. Mas nesse meio caminho todo, né, que a gente está falando sobre a sua trajetória de vida, a gente não sabe, de repente vem a falecer, a gente vem a morrer. Será que também, que a gente não imagina, pode acontecer com qualquer um, aconteceu com a minha tia, terça-feira passada também enterrando ela, mas o meu conforto e eu vou falar uma coisa para você, e ela morou aqui, e uma das vezes que muitas vezes que a gente conversou, eu ouvi ela falar assim: Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Ele é o meu Deus. E não importa o que aconteça, não importa. Eu serei dele, ele é meu. Aqui dentro dessa casa, irmão. Então, eu creio assim que a volta de Cristo, ela é tão rápida, que pode ser que nesse momento Jesus te chame e pronto. Mas a alegria e a certeza que eu tenho que Cristo, nós vamos para o céu. Essa é a maior alegria. Se Jesus vai vir com trombetas e se você não vê isso, né, pode ser que você não veja assim aqui na terra, mas e no céu? Você não vai estar compartilhando nos céus do reino celestial? Então, assim, é uma coisa assim tão maravilhosa que a gente não pode se atentar e ficar preso nessa questão. A gente tem que viver dias onde que a sua fé é o maior, a fé, você tem que ver a fé que Deus te deu, sabendo que a glória de Deus, a participação com Cristo, tudo isso é o que a gente anseia e espera. Se vai tocar trombeta, se não vai, se você vai ver, eu creio assim, eu estarei na glória. Então, a gente tem que se atentar que a nossa vida pode ser que hoje seja tarde, acabou, aqui na terra. Mas nos céus,
as portas do céu estão abertas, irmão. Então, é muito gratificante quando a gente sabe que as portas dos céus para os cristãos, aqueles que aceitaram Jesus, está aberta. A volta de Jesus só vai que as profecias já estavam ditas. Então, nós vamos viver esperando a volta de Cristo. Mas se a gente morrer, creio, a palavra de Deus fala que primeiro os mortos serão ressuscitados. E depois, em sequência, toda a manifestação de Cristo na Terra. Então é isso. É isso que eu acho, assim, não é que eu acho, eu penso dessa forma e creio que não sei se eu estou fora da Bíblia, mas é o que eu entendo, seria basicamente isso, entendeu? Alguém mais? Não. Bom, vamos adiante. Eu queria que alguém abrisse lá em Mateus, capítulo 3, do verso... Vitor, desculpa aí. Mas eu acho que a questão dos sinais, isso vai acompanhar os que creem. Isso aí é bíblico. Sinais acompanharão. Agora, a nossa vida, ela vai... A emoção faz parte, mas não é o carro-chefe. As coisas, elas vão acontecer, proporcionam essa alegria, esse gozo. A vida do cristão não é sensível a isso. Tem isso, mas não é o carro-chefe. A gente é a igreja, a gente tem que ir. Na verdade, seria bem diferente o culto se nossa vida com Deus, nosso culto ao Senhor começasse em nossa casa, começasse onde estamos. E quando fôssemos à reunião dos santos, já chegássemos com presentes para Deus, sabe? Com louvor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Chegássemos à presença deles realmente com algo a compartilhar, sabe? Com a palavra da parte de Deus, com aquilo que Deus nos desse. Se cada um chegasse diante de Deus, se abastecesse dele, e quando chegasse na reunião dos santos, na igreja, no culto, chegasse cheio de Deus, irmãos, seria o céu aqui na terra, sabe? O problema, dos grandes problemas nosso, é que às vezes chegamos na igreja para se abastecer. Fazemos da igreja um posto para abastecimento e não um local para compartilhar do gozo, da alegria de ter uma vida com Deus. Infelizmente, trazemos algo como o contexto da Igreja Católica ou das outras religiões. A gente procura nas outras religiões, procurávamos como um contexto de ir para a igreja para poder ter essa experiência, de ter o perdão do pecado, participar ali da hóstia, da comunhão, daquele momento. Quando saímos da porta para fora, vivíamos a vida que queríamos, não a vida como devíamos. E assim a gente faz na igreja evangélica. Muitos têm sua vida com Deus só resumida ao que acontece na igreja. Saiu da igreja, vive de qualquer maneira. O que é reflexo isso no nosso dia a dia. O que é reflexo quando chegamos na igreja. Às vezes as pessoas chegam na igreja, as pessoas estão dispersas, as pessoas estão realmente presas no problema, estão ali esperando que alguém motive elas para poder elas viverem. Aí é preciso você dar uma palavra, muitos querem uma palavra de ânimo, uma palavra motivacional, as pessoas querem um louvor que faça elas pularem, faça elas gritarem, extravasarem. Mas são vazias. Porque não chegaram à igreja um reflexo de uma vida cheia, de buscar, de orar. É claro, tem situações em que a pessoa está triste, está batida, precisa da ajuda, do apoio, precisa de uma palavra, é normal. Mas o que não é normal é o crente viver sempre assim. Viver sempre assim. Viver precisando pegar no tombo.
Viver pensando, chegando no posto de gasolina com um tanque na reserva, esperando que ali vai abastecer. Viver sempre assim. Entendeu? Então, às vezes as pessoas vivem nessa situação que não é a vida cristã. Os cristãos, eles estavam no cárcere, eles tinham hinos, cânticos, louvavam o Senhor. Eles eram açoitados, eram perseguidos, eles se alegravam por isso. Hoje os cristãos, eles são perseguidos, têm uma visão totalmente à parte do que as escrituras dizem, do que é uma vida próspera, do que é uma vida abençoada. Os conceitos são errados. E às vezes, por mais que você fale, as pessoas, elas escolhem o que elas vão crer. Se eu vai crer no que o pregador diz, ou naquilo que elas já têm os seus conceitos. Entendeu? E aí, às vezes, essa que é a complicação. As pessoas criam seus próprios conceitos, suas próprias teorias, do que elas acham, do que elas vão crer, e às vezes, por mais que você pregue, aquilo já está encerrado dentro delas. Quando você vê, porque eu vejo que João Batista ele tinha uma vida muito simples, né? Ele comia gafanhotos e mel, se vestia com vestes de pelos de camelo e cinto de couro. E muita gente, e ele, ao mesmo tempo, ele era a voz do deserto que estava preparando o caminho para o Messias. Em nenhum momento eu vejo João Batista se exaltando. João Batista, talvez, se alguma outra pessoa tivesse no lugar de João Batista, teria fundado uma seita, se fosse a voz do deserto. Mas João Batista não. Ele fala, não sou digno de desatar a sandália dos pés daquele que está vindo. Para mim, João Batista ele era muito simples e muito humilde, porque ele cria em Cristo Jesus com todo o seu coração. A mensagem do Messias era 1000 vezes mais importante do que ele. Cristo vinha à frente da vida de João Batista. Ele não se preocupava com a vida dele. Tanto que ele morreu pregando e condenando o pecado das pessoas. Não condenando, né? Mas apontando. Então, para mim, João Batista, gente, é um exemplo, não de humildade, mas do que deve ser feito, do caminho que deve ser trilhado. Independente do cargo que você tenha na igreja, ou que você faz, seja na sua empresa, seja onde quer que você esteja, se você crê que Cristo te colocou lá, crendo ou não, a gente é simplesmente, como fazer, um vaso. A gente está ali simplesmente para levar a palavra do evangelho, para levar a mensagem da salvação. Não temos poderes algum. Não curamos, não libertamos, se não for em nome de Jesus. Acho que é em Mateus que fala, né? Mas eu expulsei demônios em teu nome, mas não te conheço. Não te conheço. João Batista, quando chegou ao céu, certamente Deus conhecia João Batista. E muito bem. Mas tem alguns que ele não vai conhecer. Vai ter expulsado demônios, feito diversas coisas, mas não foi em nome de Jesus, não foi para glorificar Deus, Jesus Cristo, o reino dele. Amém? Deixa eu passar aqui. A gente já leu esse? Eu esqueci agora, acho que não, né? Não, né? Peraí. A gente já leu? Não. Você estava pedindo para alguém abrir Mateus 3, eu acho. Eu pedi para quem? Ou pedi para ninguém? Acho que ninguém, né? Pode abrir aí, Rafa? Sim, abra aqui. Beleza. Quem não leu ainda aí? Deixa eu ver. Quer ler, Alice? Os 3? Não, o slide. Eu não enxergo. Beleza. Eu vou ler o versículo. Eu vou ler o versículo. Sim, depois você já leu o slide. Sim, por favor. Você já leu o slide, por favor. Pode ler. Eu? Não, o Rafa. Não, o batismo de Jesus. Tá, desculpa. Acho que está dando um retorno aí. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você,
e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mas por que Jesus foi batizado? Então nós lemos o Mateus 3, 13 a 17, né? Aprendemos que o batismo de João era para arrependimento dos pecados. Reflita, Jesus não pecou. Do que teria que se arrepender? O próprio Deus precisa se arrepender? Verso 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos justos para ser o Messias de Israel. Além disso, ao permitir que João o batizasse, identificou-se com os pecadores que ele veio para salvar, ainda que evidentemente não tivesse pecado algum do que se arrepender. A palavra que eu tinha falado lá no começo era identificou-se. Era essa palavra que tinha fugido. Então aqui a gente vê, né, que Cristo cumpriu todos os requisitos para ser Messias. Cristo foi tentado, Cristo ele não se arrependeu, porque Cristo não tinha do que se arrepender, ele não teve contato com o pecado, ele sofreu tentação, mas Cristo ele era sem mácula, ele era perfeito, ele não pecou, ele não errou, tudo que ele fez para glorificar o Pai, não foi para se glorificar. Mas a gente vai ver isso também mais para frente na tentação do deserto. Cristo podia ter transformado pedra em pão, Cristo podia ter saído ali do deserto, mas ele fez tudo porque para cumprir o caminho, para se tornar o Messias, porque ele era o Messias. Ele fez tudo isso para cumprir o quê? O que já estava escrito. Aqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se rasgaram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. O Rafa acabou de ler. Acabamos de ler a primeira expressão clara do conceito de trindade. A vinda do Espírito sobre Jesus se deu a fim de lhe conferir poder especial para o início do seu ministério público. E logo depois que Cristo foi batizado, ele já foi diretamente levado ao deserto. Eu não sei se alguém tem alguma experiência assim, mas eu não tive, por exemplo, quando eu fui batizado, eu não fui levado ao deserto, né? Tenho passado e passei por alguns desertos em minha vida, mas não foi logo após ser batizado. Agora imagine você, acabou de entrar em igreja, 1 ano de discipulado, você se arrepende, você crê, você é batizado e instantaneamente você é levado para o deserto, e não é para qualquer deserto. É um deserto onde o próprio Satanás te tenta. É um deserto onde você passa fome, é um deserto onde você passa sede, e não é um deserto onde você passa no conforto da sua casa, com o Netflix ligado, deitado no seu sofá, com uma manta e a sua meia que você gosta. É no deserto. É um lugar seco, que deve fazer 50 graus na sombra, você não devia ter ventilador, você não devia ter conforto algum. Uma coisa que eu percebi em meio à pandemia é que, por mais que a gente passe dificuldade, e acredito que todo mundo tenha dificuldades, mas muitas das vezes a gente passa dificuldade no conforto. Mas tem gente que passa dificuldade sem conforto algum. Eu passei por dificuldades, mas no conforto da minha casa, no conforto de ter pai e mãe ao meu lado, no conforto de ter amigos ao meu lado, no conforto de ter irmãos sempre ao meu lado, tanto na minha igreja como de sangue, de ter amigos ao meu lado. Passei, mas eu tive muito conforto. Agora, coloque-se no lugar. Imagina, outro dia eu estava vendo uma história, o cara não sabia o aniversário dele. Porque acho que ele era criança, ele foi pro orfanato, o orfanato pegou fogo,
e perderam a certidão de nascimento. Então o cara não sabia quando ele tinha nascido. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não sabia nem quando celebrar a vida. Agora imagina, aí eu falei assim, nossa, eu sempre tive pai e mãe, sempre eles celebraram o meu aniversário, eu sempre tive conforto. E muitas das vezes o que falta pra gente é o quê? É ter desconforto. Quando a gente é tirado do nosso conforto diário, irmãos, porque muitas vezes a gente reclama mesmo tendo tudo, né? Não tem o que comer, né? Quem aqui nunca falou isso? Nossa, não tem o que comer. Aí você vai lá, você abre o armário e tem o que comer. Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você vai lá, abre o armário, tem comida para você comer, mas você quer, sei lá, uma barra de chocolate grande, você não quer comer comida, você quer comer porcaria. Você quer o quê? Conforto. Você quer extravasar sua ansiedade, o seu estresse. Agora, irmãos, Jesus no deserto, imagine, coloque-se no lugar dele. Imagina, você ali sozinho. Eu aqui, por exemplo, se eu passar alguma dificuldade em casa e não quiser contar pra ninguém, a minha esposa vai saber, porque ela tá comigo. Ela vai saber. Ela vai me ver acordando, ela vai me ver a minha cara amarrada, ela vai ver que eu ando estressado. Ela sabe, ela me conhece. Eu conheço ela. Agora, Jesus estava sozinho no deserto, entre aspas, sozinho. Estava ali com o Espírito Santo de Deus. Ele tinha a palavra, ele sabia quem ele era, ele tinha a identidade dele, ele sabia o que precisava ser feito, ele soube como rebater Satanás. Ele não rebateu com aquilo que ele achava, ele rebateu com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente rebate Satanás com o quê? Com aquilo que a gente acha. A gente não nem sequer se dá o trabalho de olhar o que a Bíblia diz. A gente prefere mais criar conceitos, a gente prefere criar, a gente deixa que Cristo não seja mais a pedra da nossa vida, e a gente começa a construir uma casa, sabe Deus aonde? Na areia, no barro, tanto faz. Mas Cristo não. Irmãos, Cristo é o exemplo. Muitas das vezes a gente erra, a gente peca, a gente falha porque Cristo deixa de ser o exemplo. Quando você tem Cristo como um exemplo supremo da nossa vida, a gente sabe que a gente só precisa se apoiar nele. A gente não precisa se apoiar em mais ninguém. Não precisa se apoiar em pensadores contemporâneos, em pregadores do século XXI, em coaches, em psicólogos, em nada. A gente só precisa se apoiar em Cristo Jesus. Quando a gente é batizado, na teoria, a gente tem que criar essa identidade. Um cristão que se diz arrependido, um cristão que entende que o seu interior começou a ser mudado e precisa exteriorizar isso, tem que ter identidade. Um cristão que não tem identidade, ele pode até ter um interior mudado, mas o exterior não é mudado. Ele se senta à roda dos escarnecedores. Ele, quando sai da igreja, foi o que o José disse, ele volta a viver da maneira que ele vivia. Então, gente, o batismo não é algo místico na vida de cada um, mas eu vejo como um marco muito importante. A sua vida não vai ser mudada no batismo, vai ser dia após dia. Dia após dia você lendo, meditando, dia após dia você se arrependendo, dia após dia você reconhecendo os seus erros, porque não é porque você é cristão, que você é filho de Deus, que você é perfeito, você não erra. Às vezes você erra mais até que uma pessoa que não conhece a fé ainda. Amém? Eu ainda... São 20 slides e acabou tomando mais tempo do que eu imaginei. E a próxima parte é só a parte da tentação. E eu queria deixar porque a gente não vai conseguir terminar hoje, e se eu deixar para a semana que vem, vai ficar só um pedacinho muito pequeno. Então, como a gente tinha proposto até finalizar entre 10h30 e 11 horas, eu queria encerrar aqui hoje essa parte do batismo e deixar para a semana que vem só a parte do deserto e da tentação. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Vi que eu queria falar que, assim, quando me peguei estudando a questão aí do batismo e, na sequência, o Espírito impelindo ou levando Jesus ao deserto, essa ênfase de que foi o Espírito que levou Jesus ao deserto, né? Então, assim, ele mesmo, né? Ele mesmo tinha compreensão de que ele precisava passar por essa situação, né?
Então, isso traz muita luz aos problemas que nós temos do nosso dia a dia, né? É óbvio, né, que a gente está falando aqui do ministério do início, né, o que selou o ministério de Jesus, mas essa compreensão, você até tocou, né, falando a respeito do inimigo e de como a gente se porta, mas ter esse entendimento de que as provas, né, as circunstâncias da vida, né, a gente tem que ter olhar da perspectiva de que se Deus está no controle e está me propondo interagir com este problema, né, interagir com este processo, caiu no colo, Deus, é contigo, nós vamos passar por isso, entendeu? Porque o Senhor nos acompanha durante os desertos que nós passamos, né? Então, muito claro aí, então, por exemplo, a gente tem um irmão amado, né, entubado, a gente tem uma irmã amada entubada, né? Então, assim, esse deserto, tá? Neste deserto, eles não estão sozinhos, né? Então, aprove a Deus estarem nesta situação, mas Deus está com eles e a igreja também, né? Aqui na intercessão. Mas eu gosto muito de lembrar disso, que tudo é providencial, né? O Senhor está movendo as peças aí porque Ele tem um propósito, e esse entendimento de que Ele mesmo enviou o Filho para o deserto, né? Que foi da vontade do Filho. Essa compreensão faz a gente olhar para os desertos da nossa vida, entendeu? Como providenciais até, né? No sentido de que a gente vai passar por isso com Jesus. Alguém mais? Fião, sou eu. Olha, eu faço menção daquilo que foi falado, Davi falou, né? E foi até, eu acho que foi uma das últimas, acho que foi a última pregação que o pastor citou o Salmo 23, né? Que ele estava falando sobre o pastor, né? Que o pastor, ele cuida da ovelha, que às vezes tem que quebrar a pata da ovelha para a ovelha não fugir. Foi até engraçado, eu falei assim, caramba, né? Quebrar a pata da ovelha, mas no sentido de segurança para aquela ovelha, né? E aí o que acontece? Essa questão de Jesus ter sido levado ao deserto, né? A palavra de Deus, em cumprimento às profecias, né? Que ele tinha que passar por isso, né? Ele tinha que ser tentado, né? Para que o ministério dele fosse consolidado totalmente. Então, não foi um propósito qualquer. Ele teve que ir lá. A questão de nós passarmos pelos desertos, seja ele o que for, nós estamos enfrentando várias situações aí, né, de pessoas entubadas, tanto da nossa igreja como eu da minha família. Ela está sendo assim muito difícil, né, aceitar isso, mas sim, em meio a isso, a gente remete ao pensamento do Salmo, Salmo 23, né? Isso aí eu não vou cansar de falar isso. A palavra assim diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, a certeza que o cristão tem é que o Senhor, ele sempre será o pastor que vai nos guiar diante de tudo isso. Então, assim, você não está sozinho. Jesus foi para o deserto sozinho, mas ele foi acompanhado, né, pela Trindade, pelo Espírito Santo, Deus Pai ali, e consolidando aquilo que era para o seu ministério. Então não foi um caso, não foi de caso pensado, era para se cumprir. Mas ele assim deixou registrado, a palavra do Senhor nos deixou registrado por Davi,
que o Senhor é o nosso pastor. Então, é assim, você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho na luta. A luta é de todos. Estamos travando essa luta juntos. E o que está à frente de nós é Cristo. Ele que está nos abrindo esse caminho. Nos consola o nosso coração. É Ele que está curando as nossas feridas no meio dessa batalha. Porque a batalha espiritual, você está levando pancada, porrada, tá criando hematomas, mas Deus está curando, ele tá te aliviando das dores. Então, eu sei que nesse momento é um momento, não é só esse momento, mas há momentos de passos verdejantes também. Há momentos que você vai descansar, que não vai ficar tranquilo, mas tem outros momentos que você vai ter que enfrentar isso. Mas saiba disso, você não está sozinho. Jesus está com você, a igreja está com você. O povo de Deus está por trás disso, por trás de tudo isso que está acontecendo. Agora, se você lutar sozinho, vai ser em vão, porque você não vai conseguir. Eu estou dizendo isso bem assim, apontando. Não lute a luta sozinho. Você lutar sozinho, você vai perder. E ainda mais sem o Espírito Santo, piorou. Porque tem gente que quer lutar a luta sem nada, e aí batendo. Irmãos, tem coisa que você não fala, você não abre sua boca. Espiritualmente, você não vai abrir sua boca. Tudo vai acontecer. Às vezes tem um momento que você vai abrir sua boca para falar, mas tem um momento que você vai ter que ficar calado. Calado, porque no silêncio você calado, ainda Deus escuta você, te ouve. Né? O silêncio de Deus não significa que Deus morreu, está perdido, ou ele não está vendo. Ele está trabalhando para aqueles que ele ama. Então, é fé, confiança, perseverança e saber, lá no Salmo, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está contigo. É isso. Não tenho mais a dizer. Amém, irmão. É isso aí. Eu acho que a pandemia teve muitos pontos negativos, sem dúvida alguma. Mas eu acho que teve muitos pontos positivos, porque talvez pessoas que nunca passaram por um deserto estejam passando hoje. E estejam aprendendo a lidar com ele, a poder dar fruto em meio ao deserto, né? Não é qualquer planta que dá fruto em meio ao deserto. São poucas específicas. Mas se um cristão consegue tirar proveito de perdas, de derrotas, de todas essas coisas que o mundo diz que a gente tem que triunfar em cima, a gente amadurece, a gente aprende, a gente começa a ser mais parecido com Cristo. Não tem do porquê ver problema em derrota, em perda. Ver uma perda sabendo que a pessoa conhece a Cristo, por hora é triste, sem dúvida, saudades fica. A gente sabe que a pessoa vai para um lugar melhor, vai estar com alguém 1000 vezes melhor do que a gente, vai estar lá louvando e adorando, vai estar num lugar que a gente gostaria de estar também. Então, mês que vem não, semana que vem a gente vai ver a parte final, né, do batismo, que é o deserto e a tentação. Tá lá em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, do 1 até o 12 ou 13. Leiam, tragam informações, compartilhem. E foi muito o que o Dimuro falou. Ninguém precisa passar por nada sozinho, né? Às vezes a gente é tímido, mas tem igreja aí para isso. Espero ver todo mundo hoje aqui na igreja. Quem puder, né? Quem não puder, assiste o culto online. Mas quem puder, vá. Ouvi? Deixa eu só dar um recado que, assim, a gente está na 4ª aula e eu esqueci de falar desde o começo.
ninguém me lembrou também. Mas a gente tem um grupo no Telegram de estudos da Escola Bíblica Dominical. Eu vou mandar depois lá nos grupos da igreja, porque lá a gente vai compartilhar o estudo, vai compartilhar coisas referentes ao estudo, né? Então, como a gente tem a dinâmica nos outros grupos do WhatsApp, às vezes passa despercebido. Então, por isso que a gente criou esse grupo lá no Telegram, né? É só entrar com o link, eu vou passar depois, e aí eu vou compartilhar também esse texto, né, que você acabou de falar para a gente que é da aula que vem. É super válido a gente fazer essa leitura antes da aula que vem. Vai ser muito bom para todos nós aqui. Obrigada, Vi. É até o 11, do Mateus 4, do 1 ao 11. Amém? Alguém gostaria de orar para finalizar para a gente? Se não, escolha dedo aqui. Não tem problema não. Vai ser a Gi, então. Vai falar, Zé? Não. É porque senão eu ia orar. Pode orar, Gi. Eu fico aqui em stand-by. Vai que alguém quer orar. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos novamente te agradecer, Senhor, porque é muito bom ser grato a Ti, Deus. Nós te agradecemos por essa aula, por todos os compartilhamentos, Deus, porque o testemunho dos nossos irmãos testificam, né, o Teu amor por eles e aumenta a nossa fé, Senhor. Não que a gente viva só de testemunho, mas é bom conhecer o agir de Deus na vida de outras pessoas, Pai. Muito obrigada, Deus. Senhor, que o Senhor prepare, então, para nós um dia muito mais abençoado do que já foi até agora, que nós possamos começar o nosso culto agora, Senhor, em casa, antes de chegarmos lá às 18 horas, que nós possamos nos render a Ti naquele local, no culto que será ministrado essa noite. Nós estaremos lá, Senhor, para cultuar ao Senhor. Nós não vamos para a igreja para assistir culto, ouvir louvor e ouvir uma ministração. Nós vamos lá para cultuar ao Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Então, abra o nosso entendimento, nosso coração, nos prepara para este momento, Senhor, que de fato é um banquete que o Senhor está preparando para nós nessa tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe nosso tempo com a família, agora na hora do almoço, Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana e nós já estamos aqui rendendo graças a Ti, Deus, e que seja assim todo o tempo, Pai, porque nós já ouvimos e aprendemos que a adoração ao Senhor é um estilo de vida, não são mãos levantadas ou somente louvores entoados, mas a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor, em todo o tempo, Senhor, da hora que acordamos até a hora que levantamos. Por isso, o Senhor pede para que nós vigiemos e oremos, Pai, para que a gente não caia em nenhuma tentação, Senhor, de prestar um testemunho ruim, e que nós possamos ter muito amor em nosso coração para lidar com as diferenças em relacionamentos conjugais, familiares, amizades, Deus. É isso que o Senhor quer que a gente faça, Senhor, que nós demonstremos o Seu amor, que o Senhor já derramou em nossos corações pelo Santo Espírito, na vida das pessoas que se aproximam de nós, que elas possam conhecer Jesus através de nossas vidas também, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dá um domingo abençoado. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.